Uma carta. Apenas 4 folhas de papel sulfite, escritas à mão, com letras pequenas e apertadas. Mas o conteúdo delas tem o poder de virar toda uma investigação de cabeça para baixo. Esse é o documento deixado por Maicon Antônio Sales dos Santos, e nele ele afirma sem titubear: "Eu nunca confessei o assassinato de Vitória Regina. Eu fui forçado a admitir um crime que não cometi." A declaração, por si só, já seria suficiente para causar barulho. Mas a força da carta está no contraste com aquilo que o público assistiu meses atrás. Uma entrevista de quase 2 horas, reduzida a poucos minutos, transformada em uma manchete que dizia o contrário. O que Maicon escreveu é perturbador. Segundo ele, o que foi mostrado à imprensa não correspondia ao que de fato foi dito. As câmeras gravaram muito mais, mas apenas uma fração, a fração mais conveniente, foi parar na televisão e estampada como se fosse uma confissão. A dúvida que paira é inevitável. Até onde foi verdade e até onde foi apenas ruído fabricado para apresentar um culpado? E mais, quem teria interesse em transformar silêncio, hesitação e palavras soltas em uma confissão inexistente? O delegado de Cajamar, em entrevista recente, tentou resumir o dilema numa frase curta, mas poderosa. Se fosse alguém da nossa família, seria justo postar na internet por um fato que talvez nem seja provado depois? Essa fala abriu um debate nacional. Até que ponto é justo expor nomes, rostos e famílias antes da conclusão de uma investigação? E até onde a pressa em entregar respostas para a opinião pública acaba atropelando direitos básicos, inclusive o direito de defesa? Maicon, na carta, detalha o que aconteceu no dia 17 de março. Ele lembra com precisão: acordou cedo, foi levado à delegacia e em determinado momento sentou-se diante das câmeras para uma entrevista que duraria quase 2 horas. Mas o que chegou às mãos do público, segundo ele, foi uma versão distorcida. Naquele mesmo dia, a firma recebeu seus advogados por cerca de 15 minutos. Eles chegaram já pressionados pela informação de que ele teria confessado o crime. Só que, segundo Maicon, isso nunca aconteceu. O relato é de alguém acuado, cercado por versões que não correspondem ao que, segundo ele, realmente aconteceu. E, então, quase desesperado, ele escreve: "Eu não fiz nenhuma confissão à polícia. Isso pode ser comprovado pelas câmeras da delegacia, que eles se negam a entregar." O peso dessas palavras é imenso. Se verdadeiro, o documento revela não apenas falhas de comunicação, mas manipulação de provas, manipulação de narrativas e, talvez, a fabricação de um culpado. A partir daí começam a surgir as perguntas que até hoje não foram respondidas. Por que uma entrevista de quase 2 horas não foi exibida integralmente? Por que apenas alguns trechos, justamente os mais polêmicos, foram parar nas manchetes? E, principalmente, se não houve confissão, como essa informação ganhou tanta força e se espalhou como se fosse verdade absoluta? A carta se torna, então, um registro essencial. Não é apenas o depoimento de um acusado, é um grito, um pedido para que os fatos sejam vistos com mais cautela. Maicon escreve que, após a entrevista, foi levado à sala do delegado, onde ouviu palavras duras, acusações diretas e até promessas. Segundo ele, disseram que sua mãe teria aposentadoria garantida, que ganharia auxílio para aluguel, até mesmo uma nova casa em outra cidade. Mas tudo isso teria um preço: aceitar a culpa. Um pacto silencioso, disfarçado de proposta. Ele não aceitou, mas a imagem já havia sido formada. A opinião pública, movida pela pressa das manchetes, já havia escolhido um culpado. E, como sempre, uma vez que o rótulo é colado, retirá-lo se torna quase impossível. Juristas, jornalistas e moradores da cidade começaram a debater o episódio. O que significa confessar em um ambiente de pressão? Quantas vezes na história pessoas não assumiram crimes que não cometeram apenas para parar a dor, parar a tortura psicológica, parar o cerco? A presença da OAB naquele dia chamou a atenção.
Porque advogados independentes e representantes apareceram de repente, reforçando a ideia de que algo não estava sendo conduzido da forma correta. O fato é que, mesmo diante da carta, a vida de Maicon já havia mudado para sempre. Ele passou a ser monitorado, seguido, exposto. A imprensa repetia seu nome com a mesma intensidade que repetia a palavra assassino. E em meio a tudo isso, a pergunta seguia ecoando como um trovão. Havia ou não havia confissão? O impacto da carta não ficou restrito às páginas que Maicon escreveu. Ela passou a fazer parte oficial do inquérito, anexada como prova documental. E foi aí que a investigação entrou em uma nova fase. A polícia, pressionada pela repercussão, precisou verificar se os horários, os relatos e os detalhes descritos por ele batiam com registros oficiais, relatórios da carceragem, visitas de advogados, movimentações internas e, principalmente, gravações de câmeras de segurança. Parte desse material foi solicitado também à imprensa. Naquela tarde, equipes de TV, jornalistas independentes e até drones estavam no local. As imagens captadas mostravam exatamente o que Maicon havia escrito. Advogados chegando às pressas, representantes da OAB entrando e saindo, movimentação intensa em frente à delegacia. Isso não era detalhe, era a confirmação de que sim, havia muito mais acontecendo naquele dia do que foi revelado ao público. Mas a grande peça que falta continua sendo a mesma: a gravação integral da entrevista. O vídeo exibido ao público foi cortado em 17 partes, editado, fatiado, transformado em um quebra-cabeça sem contexto. E a pergunta que ressoa que hoje é simples, mas devastadora: por que não divulgaram tudo? Advogados de defesa passaram a pressionar a polícia. Eles exigiram o acesso completo às imagens e aos áudios. Mas até agora, o que se viu foi silêncio. Um silêncio que pesa, porque abre espaço para desconfiança, para teorias, para suspeitas. A própria OAB reforçou em nota pública: o acompanhamento do caso era essencial para garantir que direitos básicos não fossem violados. Afinal, como confiar em uma confissão que aparece em cortes de vídeo, mas não em registros oficiais completos? O caso gerou debates acalorados entre especialistas. Juristas lembraram que um depoimento colhido sob pressão não pode ser considerado válido. Jornalistas discutiram a responsabilidade de transformar trechos soltos em manchetes e a população dividida passou a questionar: será que a verdade não estava sendo fabricada diante dos nossos olhos? Para Maicon, a situação foi devastadora. Ele escreve na carta que, em mais de um momento, foi coagido com ameaças diretas. O delegado teria dito: de qualquer forma, eu vou imputar esse crime a você. Palavras que ecoam como sentença. Não importa a versão, não importa a prova, alguém precisava ser responsabilizado. E nesse cenário, promessas de benefícios surgiram como moeda de troca. Segundo ele, garantias de auxílio para a mãe, uma nova moradia, até segurança em outra cidade. Tudo isso condicionado a uma admissão que ele insiste em negar. O documento, portanto, não é apenas a defesa de um acusado, é um espelho, um reflexo de como o sistema pode atropelar a prudência em nome da pressa. Especialistas afirmam: esse caso serve de lição. Divulgar informações sem confirmação pode arruinar reputações, pode condenar inocentes e, pior, pode enterrar a busca pela verdadeira justiça. E enquanto isso, a investigação segue em sigilo. O nome de Maicon continua nos autos, mas até agora não existe prova material que o vincule diretamente ao assassinato de Vitória Regina. Tudo gira em torno de versões. A versão dele, escrita com caneta em 4 folhas de papel sulfite, a versão da polícia, editada em cortes de vídeo, e a versão da imprensa, que correu mais rápido que qualquer uma das outras. A carta também deixou no ar perguntas incômodas. Se ele não confessou nada, por que seu nome apareceu em tantas manchetes como culpado? Se a entrevista durou quase 2 horas, por que apenas alguns minutos foram exibidos? E se os cortes foram feitos de forma seletiva, o que exatamente ficou de fora? Questões que permanecem sem resposta.
e cada silêncio das autoridades aumenta a sensação de que algo está sendo escondido. Nos bastidores, fala-se em divergências internas entre autoridades e jornalistas. Uns defendem que o termo confissão foi usado de forma precipitada. Outros acreditam que houve sim a necessidade de criar um culpado rápido para dar satisfação à sociedade. O fato é que hoje o caso Vitória continua envolto em sombras. A carta de Maicon é apenas mais um elemento, mas um elemento que desafia a narrativa oficial. E talvez seja justamente isso que incomoda tanto. Porque, no fundo, ela não traz apenas uma negativa. Ela traz a denúncia de um sistema que, em algum momento, pode ter escolhido o atalho mais fácil: expor alguém sem provas concretas. Agora, a pergunta que não quer calar é: